E aí galera, olá, tudo bem? Dando continuidade aqui ao apoio ao curso de CLP. Lembrando que nós temos a aula 1, vai aparecer aqui, é a parte de configuração do nosso software, né? Que a gente vai trabalhar com CLP Modcon M340, o software para programação é o Unity XL, Unity Pro XL, CLP da Schneider. Então aqui vai aparecer o link da aula número 1 de configuração e agora aqui o linkzinho da aula número 2, que é a aula do primeiro ladder do nosso apoio aqui. A gente tinha aqui, relembrando a última aula, instrução onde eu dava um pulso numa chave aberta, tá? Nossa chave S1 e S2. Se analisar lá na primeira aula, a gente fala quem são esses contatos. Vamos prosseguir aqui. Pulso na chave S1 normal aberta, ligo a lâmpada H1, ela sela. Pulso em S2, também a chave aberta, eu seto a lâmpada H2, ela também permanece acesa. Então aqui eu fiz um ligar de duas formas diferentes. O botão S0 desliga as duas lâmpadas. Ele também é normal aberto, a chave S0. Então quando ela for fechada com a instrução examine off, é como se fosse um inversor, né? Ele vai desligar essa lâmpada aqui. E aqui, usando ela aberta, ela vai resetar H2. Vou modificar um pouquinho isso aqui. Vou excluir da vez tudo que mentira. Delete, tá? Apertei delete, mandei excluir. Eu posso clicar com o botão direito também. Vou fazer o seguinte: pulso em S1, seta H1, a lâmpada acende. E aí agora eu quero temporizar. Então eu vou vir aqui nesse íconezinho aqui, parece tem uma varinha mágica ali, é o FFB Input Assistant. Clico nele e aqui eu vou chamar os meus blocos padrão, né, da programação IEC, da norma IEC. Então aqui eu quero o temporizador tom. A partir do momento que eu digito tom, ele já vem aqui. Eu já posso nomeá-lo, já aconselho a nomear os componentes com um código padrão. Eu chamo de T1. Ok. Reparem que agora eu vou escolher onde eu quero inserir esse meu temporizador. Meu tom T1. O que eu tenho nele aqui? Eu tenho o enable dele. O enable é para ele poder funcionar como se fosse a partir de energização dele. Eu tenho o in, que se eu for trazer para análise de comando elétrico, seria mais ou menos o meu A1, certo? Quando alimenta a bobina, ele começa a contar tempo. Então o enable é para ele funcionar e o in para começar a contar tempo. Aqui eu tenho preset delay time, né, que é onde eu vou escolher o tempo que eu quero contar. Eu posso escrever esse tempo aqui, ou posso usar uma variável aqui do tipo time. Enable out é só um jumper da entrada com a saída, que eu consigo colocar mais blocos em paralelo aqui. E aí, se eu precisar alimentar esses outros blocos, eu consigo interligar um no outro. Então é só um jumper interno. O que é a saída desse temporizador? Se ele é tom, a saída fica verdadeira a partir do momento que o in foi alimentado o meu tempo presetado. O tempo que for correndo, né, o tempo que estiver acontecendo durante a contagem, enquanto o in estiver verdadeiro, vai ser mostrado aqui no ET. Eu posso aproveitar esse tempo na minha programação também, com o código T1.et, ou posso colocar uma variável aqui e usar ela onde eu quiser. Então eu vou fazer o seguinte: essa lâmpada vai ficar acesa durante alguns segundos. Duas formas de fazer isso. Eu posso dar um duplo clique em
inserir o nome H1, certo? Dessa forma, há necessidade de conectar o enable. Veja que o bloco ficou preto, ficou relacionado. Eu vou dar um duplo clique em PT, preset time, e aí o código para contar tempo é T jogo da velha, quantos segundos eu quero, por exemplo 3 segundos, pode ser maiúsculo ou minúsculo essas letras, Enter. Então quando a lâmpada ficar verdadeira eu vou contar 3 segundos e aí vou resetar minha lâmpada. Legal. Então essa é uma forma de pulsei, ligo a lâmpada, enquanto essa lâmpada for verdadeira estou contando o tempo. Quando acabou os 3 segundos, a saída do meu temporizador T1 fica verdadeira, ele reseta essa lâmpada. Outra forma de fazer a mesma coisa é através de instrução examine onde H1 aqui na entrada. E aí, se eu faço dessa forma, reparem que não faz diferença se eu ligar o enable. Funciona do mesmo jeito. Nas saídas eu também posso ligar variáveis. Aqui se torna meio inútil, mas eu vou fazer só para mostrar. Por exemplo, eu poderia ter uma variável aqui auxiliar 1, e aí veja o que ele me pergunta, se eu quero criar uma variável, o nome dela, tipo de variável, endereço e algum comentário. A princípio, como ela é uma variável, não é uma variável booleana, tá? Verdadeiro ou falso, e ela não é um ponto, eu não dei endereço para ela ainda. Então não falei onde que ela está no rack, por exemplo, ou em que rack, em que slot, ou que ponto que ela está desse cartão. Então ela é booleana e não bool, né? Não foi criada, repare que ela está aqui, ó. Apareceu que agora não tem endereço. Colocar uma instrução aqui. Nova variável x1. Resetando H1. Então, outra forma de eu fazer. Claro que quanto menor, melhor no programa, né? Mas aqui também, só para entender que funciona assim também. Ok. Mas eu vou voltar do jeito que estava. Deixar meu programa mais compacto. Voltei demais, né? Legal. Lembrando sempre de salvar o programa de tempos em tempos. Vou compilar. Repare que é o CLP que eu escolhi conectar, né? Esse aqui é o IP padrão do modo de simulação. Eu poderia selecionar, se eu estivesse no módulo padrão, no modo standard, eu venho em PLC, set address, escolho o CLP que eu quero comunicar. Nesse caso eu estou com modo de simulação. Eu vou conectar o CLP. Isso avisa da última vez que eu forcei alguns bits para simular aqui a chave. Reparem que ele está me informando, ó, o programa que está lá no CLP é diferente do seu. Beleza, eu sei disso. E agora eu vou enviar, fazer a transferência do meu computador para o CLP. Ok.
Vou forçar esse bit simulando o pulso na chave. Fechei a chave, a lâmpada acendeu. Deixa eu tentar sair dela rápido. Não deu, fui mais lento que ela. Deixa eu trocar esse, aumentar esse tempo aqui para 10 segundos. Compilar. Enviar novamente. Toda modificação que eu fizer aqui eu tenho que enviar novamente para o CLP. Eu vou forçar, fecho a chave. Como é pulso, abre a chave. Repare que ele está contando tempo, H1 verdadeiro. Os tempos que segundos, milissegundos. Quando der 10, ficou verdadeira a saída do meu temporizador. E ele resetou H1. Então reparem que o código no ET hashtag, reparem que o tempo todo no ET fica o tempo que está correndo. Eu posso então usar esse tempo para fazer comparações com o código T1.ET ou inserindo uma variável aqui, utilizando ela, ou ainda fazendo um link dessa variável com o ponto que eu quero usar. Ele puxa o valor que está aqui para o outro lugar. Vou desconectar. Vamos fazer uma besteirinha aqui rapidinho. Vamos usar a brincadeirinha aqui com o temporizador. Um detalhe, né? Se eu quiser inserir linhas, eu venho com o botão direito aqui na linha que eu quero inserir. Insert Rules. Reparem que ele desce uma linha. Eu vou criar aqui uma. Vou colocar o meu auxiliar 1 aqui em cima. Então eu vou ter um botão que eu pulso esse botão. Ele liga um sistema automático. Enquanto esse sistema automático for verdadeiro, aí então inserir linhas. E se eu quiser retirar linhas, quero retirar duas linhas, clico, seguro o Shift, clico na outra. Ou se eu quiser selecionar várias, eu clico na primeira e na última, botão direito, delete, exclui. Eu vou querer, enquanto minha variável auxiliar 1 for verdadeira, a princípio eu vou colocar aqui para contar tempo. Vou colocar o meu tom para funcionar durante 1 segundo somente. Eu quero, toda vez que esse temporizador contar esse 1 segundo, ele reinicie, fazer ele ficar num loop infinito. Aí eu costumo brincar com os meus alunos, o cachorrinho ficar correndo atrás do próprio rabo. Então vou colocar aqui auxiliar 2, uma variável auxiliar só. Então vou fazer o que? Toda vez que contar 1 segundo, a saída fica verdadeira. Eu quero que ele desligue. Então eu vou colocar aqui uma instrução, examine off dele. Então, quando auxiliar 2 fica verdadeiro, nesse ponto fica falso. Então, se fica falso, eu desligo o temporizador. Desligando o temporizador, a saída dele fica falsa. Se a saída dele ficar falsa, aqui volta a ficar verdadeiro. Então alimenta ele de novo e conta mais 1 segundo. Então ele vai ficar num loop infinito. E aí eu vou ensinar já mais uma funçãozinha aqui. Vou chamar aqui o meu compare, onde eu posso fazer comparações. Além, eu possuo blocos próprios de comparação, certo? Que eu ainda vou falar em outra aula. Mas eu tenho esse bloquinho simples aqui, o compare. Eu posso fazer a comparação dentro dele, por exemplo, para acender o meu H1. Eu vou fazer, eu dou um duplo clique sempre que o tempo em T1, então sempre que o T1.ET
for maior que t hashtag 0.5 segundos, reparem que é 0.5, não 0,5. Sempre que o tempo, né, na saída do T1 for maior que meio segundo, essa instrução compare ficará verdadeira. Então a instrução, a expressão que eu colocar aqui dentro, faz ela ficar verdadeira, como se fosse uma instrução examine1. Então sempre que esse tempo for maior que meio segundo, ela fica verdadeira, ela acende a lâmpada. Então sempre de 0 a meio segundo, lâmpada apagada, de meio segundo a 1 segundo, lâmpada acesa. E eu vou inserir aqui sim um botão de desliga, né, para parar de piscar. Esse meu S0 aqui vai ser um reset de auxiliar 1. Então sempre que auxiliar 1 ficar verdadeiro, a lâmpada pisca. Auxiliar 1 ficou falso, essa instrução fica falsa, então o temporizador não conta mais. Compilar. Conectar. Fazer o download. Pulso no botão de liga. Então repare que a lâmpada fica sempre meio segundo acesa. Fiz a minha lâmpada piscar. Pulso em S0, encerra, vou piscar. Ok, então é isso aí. Na próxima aula eu vou mostrar como funciona o computador de eventos. A gente tem, e análogo ao TON, né, a gente tem o TOF também. A ideia é igual o TOF lá do acionamento elétrico, né, ele fica verdadeiro quanto o tempo fica falso. Aí na próxima aula eu vou falar sobre o CTU, que é o Counter Up. Ele faz uma contagem crescente. A gente tem também o CTD, faz a contagem decrescente, e tem o CTUD, que tem os dois contadores no mesmo bloco, certo? Então isso fica para a próxima aula. Até lá. O link dessa aula vai aparecer aqui pra gente. Falou? Valeu, até mais, pessoal. Muito obrigado pela presença aí.